Bom, pessoal, boa noite. Começamos a outro encontro da gente. Hoje a gente vai falar sobre as leis de Rosh Chodesh e os significados e costumes do mês de Elul. Vamos ver se chegamos no mês de Elul. Porque quando eu comecei a preparar o slide, então eu comecei pela capa. Então a capa ela tem muita boa vontade de chegar até o mês de Elul, né? Mas vamos ver se a gente consegue chegar aí, certo? Rosh Chodesh, ou na verdade tudo que se refere às leis de Rosh Chodesh, é como que eu, sinceramente, quando eu estava no Brasil, eu sentia um pouco de isolamento do que se refere a essas leis. Porque eu nunca tive contato com elas. Essa é a verdade. Eu vi, sim, quantas vezes no Chabad que o pessoal ia e fazia a Birkat Levaná, mas eu estava aí. Para mim, o pessoal foi lá, eu sei lá o que foi fazer, o Clube do Bolinha se reuniu. Sabia do que se tratava. E é pouco divulgada. Quando cheguei aqui em Israel, foi que eu tive um contato mais direto com ela e passou a ser algo habitual, né? E o que é Rosh Chodesh, né? Vamos começar. Rosh Chodesh é o começo do mês. Quando se inicia um mês, a gente tem o costume de celebrar esse mês, iniciando, independente de qual mês seja, né? E a parte dessa celebração, a gente tem também a memória desse dia, né? Que a gente faz no decorrer do dia que se celebra, está memorando ou relembrando o que se fazia no tempo. Não vai chegar aí. A contagem de tempo no judaísmo. Bom, tudo começa lá em Bereshit, né? Tudo começa em Bereshit. E começa da seguinte forma. Passou que diz assim: Vayomer Elohim ve'yehi me'orot barakia, e que existam luzes no céu, né? Aqui é Shamai, perdão, no céu, resumo, para atender às seguintes funções. Primeira, por isso que eu botei aqui colorido, né? Leavdil benayon ou venalayla. Então, esses astros, né, a primeira função deles é diferenciar entre o dia e a noite. Verhayule otot, e serão como para sinais, né? Lemoadim, e para tempos, Leiamim veshanim. Mas Yamim veshanim para a contagem dos dias e dos anos. Okay? Então, essa é a função dos astros. Ok? Até aqui, muito claro. Kadosh Baruch Hu criou os astros com uma função específica. Não era para que se fizesse idolatria. Embora que há um passuque na Torá que, inclusive, foi lido há umas 2 semanas atrás, se não me equivoco. E é um dos passuquim que mais me deixa de saia justa, né? Eu não lembro agora onde é que está esse pastor, em Sefer Devarim, mas eu não lembro onde é que está, que diz assim que a Kadosh Baruch Hu criou os astros para os goim, né? E que a Israel não deve se guiar pelos astros para cometer a Avodah Zará. Então, o texto deixa, no pshat do texto, deixa muito claro que os astros foram criados para que os goim façam a Avodah Zará. Que não, como se Deus tivesse criado uma porta para isso.
Mas há uma série de explicações. Aí quem opina que realmente foi assim, aí quem opina que é diferente, aí quem opina a opinião mais centrada, mais que eu posso dizer centrada, né? Ao menos é a que mais me convenceu, é de que, na verdade, não foi criado para que eles façam Avodah Zarah, senão foram criados para o objetivo original, que é o que está aqui nesse passo, senão que nessa criação foi dada a oportunidade de escolha, ou seja, foi dada a oportunidade de escolher entre a Avodah Zarah e entre a Avodat Hashem. Né? Então, foi como se tivesse dado essa oportunidade assim. Ou seja, foi a porta para o livre-arbítrio. Então, a gente vê que os astros, eles atendem a essa formação do contexto do calendário, da formação dos dias, da contagem que a gente toma diariamente da nossa vida. O nosso registro de tempo é todo baseado nos astros. Então, temos os dois grandes astros que nos servem para esse tipo de contagem, que é o Sol e a Lua. Né? E o passo que vem depois desse é o que diz que um astro maior para reger o dia e um astro menor para reger a noite. Né? Então, a gente tem aí, com a Lua, se vai marcar o período da noite, e com o Sol o período do dia. Né? Ok, vamos, eu vou voltar aqui porque tem outra coisa para falar. De forma que, no judaísmo, a gente faz a contagem do tempo a partir da noite. Né? Depois a gente vai voltar a falar sobre isso. E a Lua, ela nos vem, porque aí é onde está o tema da gente aqui, porque a Lua, ela nos vem para que seja contado para a gente os meses. Porque de todos os astros, me inscreveram aqui alguém, de todos os astros, ele encontrou, qual acabou? Isso mesmo. O que a gente estava falando é de Devarim 4:19. E quizás levante os teus olhos para os céus, sejais seduzidos e te curves a eles, e observais coisas que o Eterno, teu Deus, designou a todos os povos. Qual é essa tradução? É a da Torá, da Torá da Sefer. Sim, o que me pareceu estranho com Almeida. Não creio que ele traduza assim, não. Porque aqui essa tradução, o termo designou tá colocado com o objetivo de atender a uma das opiniões. Entendeu? Tá vendo? Deixa eu colar. Porque o texto não tem essa palavra assim, não. Caleb, eu estou com a tradução também, a Torá Viva. Quer que eu leia aqui? Pode ler. Ele diz: quando te ergueres teus olhos para o céu e vires o sol, a lua, as estrelas e outros corpos celestes, não te curves para eles ou os adorem. Foi para todas estas outras ações sobre os céus que Deus os fez uma porção. Ele já é mais direto, né? Pode ler o texto em hebraico que diz o seguinte. O fen, tissa inecha shamayma. Pen, a palavra pen, ou aqui que está, ela perde sua força, porque tem um vav no início. O fen, ela é um porquanto, mas um porquanto negativo. Ok? Então, a tradução seria: e porquanto não levante os seus olhos aos céus, verá e tenta chamar, para que veja os céus,
Bom, Ve'et Hashemesh, perdão. Para que veja o sol, Ve'et Yareach, e a lua, Ve'et Kochavim, e as estrelas. Com Savá Hashamayim, Lidachta, Ve'estachavita. Para o qual a pessoa vai se curvar e vai se prostrar. A eles e para servi-los. Asher halak Hashem Elohecha, otam, por qual Hashem repartiu estas coisas, esses astros, lechol amim tachat kol hashamayim, a todos os povos baixo dos céus. O texto em si, num contexto, entende-se que essa repartição que Hashem faz seja para Avodah Zará. Porém, o texto não diz. Entendeu? Então, quando vem o texto diz assim, que designou a todos os povos, designou para quê? Para que fizesse a Avodah Zará? O texto diz que repartiu para todos os povos. Aí há opiniões. Rashi traz duas opiniões, diz que porque repartiu como sinais, né, para servir de sinais, mas na verdade também serve sinais para a gente. Então, qual é o sentido? Né? Então não atende muito essa opinião. Outra opinião que diz, não, repartiu para que seja de Avodah Zará. Tem uma opinião, se eu me equivoco, é Ora Haim, ele diz que repartiu para que a Kadosh Baruch Hu tivesse um motivo pelo qual odiar os demais povos. Né? Então, que o povo seguiria o Avodah Zará e assim ele teria um motivo para não amá-los. Bom, é uma gama de sentidos aí. Estávamos um dia desse conversando, eu e Juvino, acerca de algumas situações, por exemplo, que alguns rabinos trazem, sobre essa questão de numerologia judaica, de levar em consideração esses astros e etc., dos signos, né? Uhum. Você tem alguma colocação, cara? Tenho. Sim e não. O que eu posso te dizer? Olha, Rambam diz que tudo isso é besteira. Assim mesmo, como você está escutando, não é aumento meu. Rambam tem uma carta que ele escreve aos rabinos de Mercedes, no sul da França, e mete o pau, sem piedade. Ele diz que é tudo besteira, que isso é uma perda de tempo, blá, 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 blá. Os rabinos da França, principalmente, eram muito... A Kabbalah, na França, ela estava dividida em várias escolas, né? Umas 3 escolas. No norte da França tinha uma escola de Kabbalah, sul da França tinha uma outra, né? A Espanha recebeu influência do sul da França, tinha outra, o terceiro segmento de Kabbalah. Bom, o pessoal realmente pegava os astros e trabalhava com eles full, né? Então, o Shulchan Aruch, que a pessoa não deve se seguir pelos astros. Não deve. Agora, se não me equivoco, Ramá, ele escreve, que ele comenta no Shulchan Aruch, ele diz o seguinte, se você não deve, ele concorda, você não deve seguir nada dos astros, não tem que abrir o jornal, tá olhando o que é que o signo vai fazer hoje, então por aí eu vou seguir. Não. Mas ele traz uma ressalva e diz que se por um acaso tiver escrito que vai acontecer coisa ruim, então aí você tem uma precaução. Ou seja, como que mais ou menos ele entende que algo sim tem de influência dos astros nas pessoas. E inclui a missão. Por outro lado, tem na Gemara, em Masechet Megillah, que diz que Am Israel não é regido pelos astros. Não está submetido à vontade dos astros. Por quê? Porque temos Hashem e Hashem vai e nos controla. Né? Ele é que é a nossa bússola, né? E não os astros.
Em Seria todo aquela... caso, há opiniões, ou seja, isso é muito controverso, porque sim, tem uma grande ala do judaísmo, principalmente hoje, que ele está muito mais influenciado pela Kabbalah do que era antes, que sim, que defende a crença na astrologia e segue a fio. Né? E há uma classe menor hoje em dia, pelo menos hoje em dia ela é menor, de rabinos que não, que dizem que isso não tem nada a ver, não tem que estar seguindo nada disso, então é mais a galera que vai no caminho de Rambam. Seria aquela situação de que o mundo todo estava regido pelos astros, né, pela influência dos astros até a outorga da Torá, e depois da outorga da Torá a gente não precisaria mais disso. É mais ou menos por aí? Rapaz, eu não sei te dizer. Eu sou a pior referência para estudos de Kabbalah. Juro, você não tem ideia de como isso funciona. Eu não me conecto com a Kabbalah. Enquanto eu não souber toda a Torá como tem que ser, para mim não faz nem sentido estudar Kabbalah. Mas sim, tem coisa na Kabbalah que eu gosto. Né? Quando ela trata do que é a personalidade do ser humano, como é que o ser humano se desenvolve, tudo isso, da Kabbalah eu acho isso fantástico. Principalmente da Kabbalah luriana. Ontem eu cheguei até a ver um vídeo, ontem não, na sexta-feira, que ele dizia assim, que Isaac tinha visto através dos astros, né, que a esposa dele não iria ter filho. Então daí ele rezou de forma que a reza dele, né, ultrapassou os astros, né? Uhum. Aí isso também... Pode ser. Olha, eu não posso dizer que é verdade ou não é verdade. Que tem coisas que sim que eu digo que é mentira. Quando a história é muito cabeluda, eu digo na cara mesmo, é mentira, não acredito nisso. E quem quiser me condene para o inferno. Mas eu não tenho ferramenta. A questão é essa, eu não tenho ferramentas para opinar. Entendeu? Eu tenho um amigo que ele fez um trabalho acadêmico sobre as escolas da Kabbalah e fez um trabalho sobre a Kabbalah de como se chama ele? Que o Rabad o segue muito, rapaz. Esqueci o nome agora. Arizal, né? Então ele fez todo um trabalho sobre a Kabbalah de Arizal e tudo isso. Tá? E ele conhece. Então, se a gente vai falando uma besteira, ele vai e saca as unhas assim, cai em cima. Eu não tenho conhecimento para isso, eu não tenho como opinar. Realmente não tenho. Agora, é complicado dizer, mas sim existem hoje em dia, e não é de hoje, não é algo novo, existem cursos de graduação em astrologia. Então, ou seja, existe parte do mundo acadêmico que acredita na influência dos astros sobre a humanidade, sobre o ser humano. Né? A cultura popular também nos ensina muito isso, e eu acho que isso é algo muito forte, porque é uma tradição que vai de pais e filhos, e a pessoa vê que isso acontece. Dia de lua cheia, a mulher quando está grávida e tem mais influência, e é óbvio, porque a lua cheia ela tem maior poder gravitacional. Né? Bom, Bekitson, o que a Torá não traz aqui é que sim, os astros, a parte de medição do tempo, também serve de sinais, está escrito aqui, e a Torá ela tem muito mais o que fazer do que estar desperdiçando palavras. Né? Então, se o sentido de otot, de sinais, fosse para os sinais do tempo, ou traria otot, ou traria modim. Né? Então, que existem esses sinais, existem. Tanto é que também traz a Gemara que quando existe um eclipse, aonde ocorre o eclipse, aí vai ser o seu mau presságio. Né? Eclipse do Sol é um mau presságio para os goim, eclipse da Lua é um mau presságio para Israel. Então, se o eclipse se dá no Oriente, é um mau presságio para aqueles que estão no Oriente.
se dá no Ocidente, é um mau presságio para aqueles que estão no Ocidente. Isso traz, se não me equivoco, também Masechet Megillah, e traz essa expressão aí. Então, ou seja, existe essa ideia. Agora, bom, ficou aqui 1 minuto. Vou encerrar essa aula, essa sala, e vamos começar outra, ok? Vamos embora.